Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês para contar algumas coisas que eu planejei aqui para minha sala no início do ano e que hoje não fazem mais sentido nenhum. E alguns erros também que eu cometi, na verdade não são erros, né? Porque a gente sempre planeja no início do ano, mas não tem como a gente prever tudo que vai acontecer. Então eu vou pontuando algumas coisas para você, eu anotei algumas coisas aqui também, e aí a gente vai conversando sobre isso. A primeira coisa que eu planejei foi uma sala de espera para os meus alunos com cara de sala de espera. O que acontece? Aqui no meu espaço, eu tenho uma sala que é destinada aos alunos que ou chegam mais cedo ou que os pais demoram um pouquinho para buscar. Quando isso acontece, quando eles chegam mais cedo ou quando o pai demora mais um pouquinho para chegar, eles não ficam dentro da minha sala com os alunos que estão em horário de estudo. Por que eu tive que fazer essa salinha separada? Os meus horários, eles acontecem de uma em uma hora. Então, tem a aula que começa às 7h30 e termina às 8h30, e aí exatamente às 8h30 começa um novo turno, uma nova turminha chega. Então, eu não tenho um período de descanso para que esses meninos possam ficar dentro da sala usando esse horário, né? Então, assim que termina o horário deles, eles ficam nesse ambiente que eu criei para ser um ambiente de espera até os pais chegarem, ou às vezes, por exemplo, os meninos que chegam 8h30, às vezes os pais deixam 8h20, 8h15 antes de ir para o trabalho. Então, para facilitar essa rotina e também para evitar atrito com essas famílias, de ter que ficar avisando de horário o tempo todo, eu tenho essa salinha de espera. Se o horário ainda não começou, a criança aguarda nessa salinha, e se a aula já finalizou e a família ainda não chegou para buscar, ela também vai aguardar nessa salinha. Então, quando eu planejei esse espaço, eu sabia que ele seria essencial para mim, para que um horário não entrasse em conflito com o outro, ou às vezes até mesmo quando eu atrasasse um horário, essa criança tivesse onde aguardar de forma confortável. O primeiro erro foi eu planejar essa sala como se ela realmente fosse uma sala de espera. Então tinha tapete, mesa de centro, decoração, sofá, mas ali não era uma sala de espera de uma clínica ou de um consultório, era um ambiente onde as crianças iriam brincar. Então, em pouquíssimo tempo, essa sala de espera ela se destruiu, assim, as mesinhas, os meninos foram empurrando ela para o cantinho, o tapete vivia sujo, porque eles estavam sempre pisando ali de tênis. Então, eu consegui entender que esse espaço seguro para as crianças aguardarem, ele era necessário, mas não é uma sala de espera, eles não iam ficar ali sentadinhos como se estivessem aguardando uma consulta médica, né? São várias crianças convivendo no ambiente. A minha sala, ela tem uma área aberta muito grande, então eles brincam o tempo todo, vão lá fora, volta correndo, pisa no molhado, volta. Eles não querem um sofazinho como a mesa de centro, eles querem um espaço livre. Então, hoje, essa minha salinha de espera, ela tem uns puffs, não tem tapete, não tem mesa, tem uns puffs, eu deixo alguns brinquedos, deixo jogos, tudo muito reduzido, para que não vire ali uma grande bagunça. E aí eu fico com a sensação de que quem chega adulto deve achar que é um espaço feio, né, assim, que não está preparado, não está decorado, mas para as crianças ficou muito melhor, e para mim também, porque ficou funcional, ficou prático, eles podem usar o espaço para brincar, podem jogar os jogos no chão, podem ir lá fora voltar e pisar, que não tem problema nenhum. Então, ter planejado uma sala de espera com cara de sala de espera, pensando nos pais, foi o meu erro maior de todos, porque os pais, eles são meus clientes, é claro, mas os meus consumidores são as crianças. Então, elas que vão usar aquele espaço. Então, tinha que ser um espaço para criança. Então, a minha sala, ela saiu de uma sala bem com cara de clínica para um espaço de brincadeira, de convivência de criança. Uma outra coisa que também eu planejei lá no início do ano, e agora a gente está em junho e também já não está fazendo tanto sentido, foi eu ter comprado todo o meu mobiliário branco. Então, as minhas mesas são brancas, as mesas dos alunos são brancas, as cadeiras são brancas. Por mais que seja lindo, eu amo o meu espaço da forma que ele é. Eu penso que talvez se eu tivesse comprado de uma madeirinha clara, né, assim, um tom de madeira clarinho, seria muito mais proveitoso, sujaria menos e passaria menos essa impressão de que está sempre sujo, porque a sensação que eu tenho é essa. Às vezes eu chego na minha sala, eu sei que as crianças não têm essa percepção, mas às vezes eu chego na sala, as mesas estão riscadas de lápis, não propositalmente, mas porque acontece mesmo, é um ambiente que eles estão sempre usando material. Todo o meu mobiliário é branco. Eu fiz pensando isso porque eu queria colocar as cores da minha marca nas paredes, então o meu espaço ele é um espaço que tem as cores, ele é bem colorido, é verde, laranja, roxo. E aí eu quis colocar o mobiliário branco para fazer um contraste. Então, lá na primeira semana ficou lindo, e hoje já não faz sentido nenhum, porque está tudo sujo, com marca de uso mesmo. E ainda nessa linha do mobiliário, quando eu coloquei as mesas, já pensando que isso poderia acontecer, comprei aquele adesivo de envelopar, só que ao invés de chamar um profissional, eu mesma envelopei. E aí, hoje já está rasgado, eu não soube fazer bem a parte das quinas, assim. Então, uma coisa que eu quis economizar lá no início,
hoje eu vejo que talvez eu não teria o gasto de ter que tirar todo o adesivo e vir colocar tudo de novo. Então, talvez se eu tivesse chamado um profissional que teria feito da forma correta, eu só faria isso uma vez no ano. Eu vou esperar o período de férias para eu ter mais tempo, fazer isso com mais cuidado e chamar um profissional para fazer o envelopamento dessas mesas para que elas durem mais tempo. Outra coisa que eu queria ter pensado isso com mais clareza, porque já aconteceu nas minhas outras salas, né? Esse já é o meu terceiro espaço. Comecei a dar aula lá em 2024, eu tinha uma sala alugada, depois aluguei outra sala e hoje eu estou aqui no meu espaço que é muito maior. Desde a primeira sala eu venho fazendo isso e eu vejo que não funciona, e aqui eu fiz de novo e percebi que não funciona, que é destinar uma das salas do meu espaço aqui para ser meu escritório. Eu já tinha feito isso outras vezes e não funciona. Primeiro porque eu não fico só no gerenciamento, né, do meu reforço, eu estou no operacional, eu sou a professora do meu espaço de reforço, então eu raramente me sento num escritório. E eu fiz esse escritório pensando em ter um ambiente para conversar com as mães, para a gente falar sobre os filhos, mas hoje a gente faz tudo isso pelo WhatsApp, né? Eu não tenho tempo, acaba que os familiares também não têm, muito raro às vezes em que eles vêm aqui. Geralmente a gente só conversa pessoalmente quando a criança tem algum laudo, né? Tem algum diagnóstico de neurodivergência. Nos outros casos, os pais não aparecem. Eles vêm às vezes para conhecer o espaço, mas é muito rapidinho. Então, eu destinei uma sala para fazer um escritório que ele praticamente não foi usado. E hoje também, já depois de 5 meses de aula, essa sala também já virou mais uma sala de aula, porque eu precisei desse espaço, né? Eu fui crescendo de forma que eu precisei desse espaço como sala de aula. Então, ter planejado um escritório, eu comprei imobiliário, não fez mais sentido nenhum para mim. Assim, eu raramente sento nessa cadeira, eu devo ter sentado no ambiente de escritório esse ano umas 3 vezes no máximo. Então, não fez sentido nenhum. E ainda nessa leva assim, de coisas que eu planejei, que eu achei que iam acontecer, que iam dar super certo, e não funcionou, foi eu ter organizado ali o meu espaço de materiais pedagógicos com muitos jogos, essa ideia de letras móveis, alfabeto móvel, de todos os tipos diferentes, de plástico, madeira, de papel plastificado, não é necessário. Quando você vai fazer uma alfabetização efetiva, a gente foca tanto no som das letras e a gente usa ali o alfabeto móvel para a criança conseguir materializar, mas não é necessário você ter várias versões do mesmo material pedagógico. É um investimento que a gente faz porque a gente gosta também, é um investimento que eu acho que ele é mais para a gente do que para as crianças, mas não é necessário você ter várias versões e fazer vários investimentos no mesmo material, porque no dia a dia a gente não pode sair tanto do prático, né? A gente não pode sair tanto do som da letra, da escrita no caderno, do ensino da letra cursiva. Então, na nossa rotina, a gente raramente consegue, por exemplo, no mesmo dia, usar 4, 5 jogos com 4, 5 crianças diferentes. Então, eu acho que é melhor você começar primeiro e aí ver o que te falta na sua rotina, ver se você vai precisar de um alfabeto móvel, ver se você vai precisar de um jogo de sílabas. Eu, por exemplo, tenho um dominó que eu uso, que é um dominó de letras iniciais, então eu uso ali para literação de palavras. Esse, para mim, ele é essencial. Eu uso ele, mesmo dominó, há 3 anos, já vi várias versões dele, fiquei tentada a comprar a versão mais atual, sendo que eu já tenho, né? Então, para mim, não fez sentido, assim, ter vários jogos da mesma coisa, ou então comprar vários materiais semelhantes, mas com aparência diferente, porque eu realmente não uso no meu dia a dia. Eles estão ali parados, eu tenho uma prateleira bem pequenininha, de 3 prateleiras, ela é desse tamanho, com o que eu uso no meu dia a dia, que está ali sempre na altura da mão, e é muito mais prático. Então, acho que foi isso, por enquanto. A maioria dessas coisas foram investimentos que eu fiz pensando também na estética da minha sala, porque é importante, mas no dia a dia, essas coisas eu consegui perceber que elas foram usadas de uma outra forma. Então, para o ano que vem eu farei diferente, né? Eu irei me planejar de uma forma diferente, mas eu queria te falar que isso acontece mesmo, é normal a gente idealizar alguma coisa e na prática perceber que ela é outra. Não quer dizer que está errado, que você não sabe o que você está fazendo, mas a gente tem que arriscar também, né? Então, quando a gente idealiza uma coisa, a rotina pode vir, derrubar aquilo e mostrar pra gente que é totalmente diferente. Então, por hoje é isso. Se você também tiver alguma ideia aí de coisa que você usou no seu reforço, no seu espaço de aprendizagem que não deu certo, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.